Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã, quarta-feira, às 21h30, tendo que vencer o Bahia no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre David Ancelotti, técnico do Glorioso. Não peço a saída do treinador, embora esteja bem chateado com o trabalho até aqui. Infelizmente, o desempenho do Botafogo é ruim e os resultados não estão vindo. Tivemos uma vitória com 1 a menos recentemente contra o Atlético Mineiro, mas antes o Botafogo tinha aberto 3 vantagens para o Mirassol e deixou a equipe do interior de São Paulo empatar 3 a 3 no Newton Santos. No meio da semana passada, o Botafogo deveria ter vencido um fragilizado Grêmio em Porto Alegre, empatou em 1 a 1, e no último domingo, uma derrota ruim para o Fluminense. O Botafogo vinha de 8 vitórias seguidas para cima do tricolor das Laranjeiras e perdeu jogando mal, sendo que o Zubeldia estava estreando no rival e nós vimos um Fluminense mais organizado que o Botafogo, com a bola e sem a bola. Aos 44 do segundo tempo, o Botafogo não conseguia sair. Tinha 2 centroavantes, o Fluminense marcando no campo de ataque, roubando bola, aproveitando brecha dada pelo Botafogo, fazendo o segundo gol. Então, muita coisa tem que melhorar. Eu entendo o tempo de adaptação. David Ancelotti trabalhou em gigantes do futebol mundial, como auxiliar do próprio pai, que é o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Então, também está se adaptando à função de treinador. Entendo tudo isso. Mesmo assim, o Botafogo já deveria estar apresentando um futebol melhor e também resultados melhores. Não dá para brincar. Amanhã, um confronto direto. O Botafogo tem 40 pontos, o Bahia também, os dois com 11 vitórias e o Fogão com um jogo a mais. A vitória é fundamental para o Botafogo pensar em G4, que, ao meu ver, é obrigação. Hoje, permanecer no G6 é lucro. São Paulo perdeu ontem em casa, os perseguidores também capengando. O São Paulo perdeu ontem em casa por 1 a 0 para o Ceará. Daqui a pouco sai a análise do gol da equipe cearense lá no Fute Bandeira, no Instagram, no TikTok. Siga, bem legal. Tô falando sobre vários jogos, vários times, analisando gols de maneira leve, com humor. Tá bem legal. Fute Bandeira no Instagram e também no TikTok, em breve no YouTube. Então o São Paulo perdeu para o Ceará com o gol do Pedro Henrique por 1 a 0 no Morumbis. Poderia ter chegado aos 38 pontos, se manteve com 35, 5 atrás do Botafogo. O Fluminense tem 6 a menos que o Botafogo, mas 2 jogos a menos também. Vamos ver como vai trabalhar o Zubeldia. O momento é sensível e o Botafogo precisa vencer o Bahia amanhã. Para isso, David Ancelotti precisa evoluir com a equipe. Eu estou falando a respeito dele porque ontem nós vimos matérias no GE, no Globo, que traziam notícias dando conta de que o treinador está prestigiado no cargo, que a gestão vê o treinador com bons olhos, que ele faz um grande trabalho internamente, os treinos são ótimos e que a equipe evolui taticamente. Nos jogos, não estou vendo o Botafogo evoluir taticamente. E a gestão também tem culpa, mas sobre isso a gente vem falando o ano inteiro. Por exemplo, ontem o Jordan Barreira participou diretamente da vitória da Colômbia na Copa do Mundo Sub-20. 1 a 0, ele roubando a bola no campo ofensivo e dando assistência. O Montoro está com a seleção argentina na mesma Copa do Mundo Sub-20. E o Botafogo precisando de jogador aqui. Os garotos novos com saúde, o Montoro já mostrando ao que veio com a camisa do Glorioso. O Barreira pouco jogou com a nossa camisa, porque se machucou, depois foi direto para a seleção Sub-20. Então, não tendo jogadores jovens aqui também, com qualidade, o técnico David Ancelotti tem limitação no trabalho. Só que ele tem peças boas ainda, tem bons jogadores que ele pode organizar num sistema adequado para o Botafogo vencer partidas contra times que estão abaixo na tabela, como era o caso do Fluminense. O trabalho dele até aqui é ruim. E galera, vou ser bem sincero com vocês. Porque eu quero a permanência do treinador, porque já tem gente falando em saída. Porque o Botafogo precisa de um trabalho longevo. Decidiram que o Ancelotinho vai aprender aqui, então que ele consiga classificar esse time para Libertadores
e trabalhar desde o início com uma pré-temporada, com os jogadores chegando. Espero que acabe esse imbróglio, Textor, Igor, Ares, que o Botafogo seja muito bem gerido por quem quer que seja, mas que seja bem gerido, com recursos financeiros, com um time competitivo, com condições de brigar por todos os títulos novamente, como foi em 2024 e não vencendo em 2025. Então, entendam que o Botafogo precisa de um treinador com tempo, conhecendo bem a casa, os jogadores, participando na hora de buscar reforços com o pessoal do scout. Não acredito que o Ancelotti vai fazer o Botafogo jogar muito daqui até o fim do ano, mas acredito no futebol suficiente para levar o Glorioso para a Libertadores, e eu espero sinceramente que seja através do G4, para que não tenhamos perrengue no início do ano com pré-Libertadores, verdadeiras decisões. Dito isso, ontem eu até falei na Placar sobre o trabalho do Ancelotti. Infelizmente, o Botafogo recentemente perdeu alguns feitos importantes. Vinha de 8 vitórias para cima do Fluminense. 9 jogos sem perder. 3 anos de vencibilidade no Clássico Vovô. E perdeu num jogo que não precisaria perder. Se o Fluminense estivesse muito superior, num momento muito melhor, com sangue nos olhos, buscando a vitória, o Fluminense tinha um novo treinador, um time comum, e o Botafogo, infelizmente, perdeu o jogo. O Botafogo perdeu uma invencibilidade de 5 anos contra um São Paulo que vem de 4 derrotas agora. 2 na Libertadores para a LDU, ainda perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos no Campeonato Brasileiro. Se bem me lembro, foi o Santos lá atrás, e agora para o Ceará também. 4 derrotas seguidas, o time treinado pelo Crespo. O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil para o Vasco, que até está evoluindo, mas não deveria estar no nível do Glorioso em 2025. E foi eliminado na Libertadores para a LDU. Tudo isso sob o comando do David Ancelotti. Já deixo claro que quero a permanência, porque penso em trabalho longevo, mas eu não vou deixar de fazer a comparação. E não é uma defesa ao Renato Paiva, um pedido de retorno. Não entendam assim. Mas o Renato Paiva chegou sob desconfiança, porque já tinha feito um trabalho não tão bom aqui no Brasil, lá no Bahia. Então, o trabalho do Renato Paiva era julgado a todo momento, geralmente como ruim. O Botafogo era competitivo em casa, venceu a Laú, Universidade de Chile, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, com 1 a menos desde o primeiro tempo. O Jair foi expulso e o Botafogo precisava vencer para passar as oitavas, e venceu com o gol do Igor Jesus. Fez 2 a 0 no Estudiantes, tomou 2 a 2 e estava jogando muito, com Juan Cruz de titular, hein? Juan Cruz. 2 a 0, tomou 2 a 2 e teve forças para buscar o terceiro com Arthur, 3 a 2, coisa que o Botafogo não teve contra o Mirassol. Fez 3 a 0, tomou 3 a 3 e não conseguiu mais incomodar o adversário. O Botafogo pegou esse Fluminense do último domingo e brincou de jogar bola com Mastriani de titular, hein? 2 a 0 no Nilton Santos. Botafogo venceu o Inter, na verdade, goleou, nem fez um primeiro tempo tão bom, mas fez 4 a 0. O Botafogo tinha dificuldade fora de casa, mas poderia se acertar. Me chamou a atenção, me deixou bem intrigado o jogo contra o Carabobo fora. Ali parecia várzea. E eu tive dúvidas sobre o trabalho do Renato Paiva. Mas ele era julgado a todo momento pela régua com a qual ele foi observado quando chegou. O Ancelotinho chegou como uma boa ideia. Então, a paciência com ele é um pouco maior pelo que eu tenho visto. E que bom que assim seja. Eu prefiro dessa maneira. Eu só quero dizer que sempre dá para piorar. Porque o trabalho do atual não é melhor que do anterior. E nós ficamos com raiva, com razão na Copa do Mundo de Clubes, mas observando com calma, o Botafogo perdeu para o Palmeiras, isso mexeu muito também com a gente. Eu reclamei muito do Paiva naquele dia, deixando aqui bem claro, e falei em vídeo em algumas oportunidades. Não pedi a saída, mas entendi, por conta daquele jogo. Agora, observando com calma, nós ficamos com muita raiva em um jogo, num campeonato no qual o Botafogo não teria chance de ganhar ainda. Dificilmente o Botafogo seria campeão do mundo se tivesse passado pelo Palmeiras. Mas todos nós ficamos bem chateados. E o Paiva colocou 3 volantes, ninguém queria. O Ancelotti já escalou 3 volantes. O Ancelotti já pôs o Cuiabano na ponta e não vejo nada demais nisso.
e espero sinceramente que ele evolua. Eu só estou, galera, fazendo comparações e constatando que tem como piorar. Então, se o Renato Paiva saiu, o Ancelotti chegou e está tendo muita dificuldade agora, imaginem se tirarem o Ancelotti para colocar outro daqui a pouco. Será que vamos escolher um baita treinador? Será que alguém vai aceitar o que pode ser considerado uma furada para vários treinadores de nível alto no futebol mundial? Acho difícil. Não imagino que a gente deva correr esse risco. É um comentário, mas espero que o time evolua. Falando aqui rapidamente, porque eu falei bastante, sobre a Copa Sérgio, pessoal. Pois é, como é o futebol? É claro que lá não é profissional, é um torneio de jornalistas e pessoas que trabalham na mídia esportiva. Eu disputei e foi muito legal com a Transamérica na temporada de 2025. Eu sempre disputava com a Rádio Globo. A galera da Transamérica chamou, outros times também me chamaram. Eu escolhi pela Transamérica e não me arrependo, foi muito legal. Ganhamos da Cazé, primeira derrota da Cazé e única até hoje em fase de grupos, 2-1. Eu fiz alguns gols, postei alguns aqui, participei de outros, joguei bem, fui eleito em algumas oportunidades o melhor veterano ali, mais 35, eu tenho 41, mais 35 nos jogos, sempre elogiado nas transmissões. Isso foi bem legal e a galera da Transamérica, do time da Transamérica, é sensacional. As semifinais foram na última sexta-feira e nós jogamos contra a Sintonia Esportiva, que era, no caso, o atual campeão. É um time muito jovem. Eu tenho 41, lá tem muito garoto de 22, não sei, 23 anos, uma correria. Só que o time da Transamérica é muito bom. A outra semifinal era Cazé e Rádio Globo. A Cazé venceu por 2-1, mas a Rádio Globo pressionou, o goleiro da Cazé agarrou muito, garantiu a classificação da Cazé para a final. E na partida da Transamérica contra a Sintonia, estava combinado com o treinador sobre a minha participação, que seria provavelmente menor do que em outros jogos, porque por mais que eu tivesse em forma dentro do nível que eu pensava para o campeonato, a correria poderia me atrapalhar, ficar sem bola o tempo todo correndo, para depois ter que atacar. Conclusão, tomamos um gol no segundo tempo. Quando eu ia entrar para garantir o empate de repente, porque estou cheirando a gol, nós empatamos. Então, eu não entrei, terminou empatado 1-1, o jogo foi para o shootout. Eu fui preservado, iria jogar a final quase toda, certamente, mas na semifinal não pude contribuir, embora estivesse fazendo um grande campeonato. Foi para o shootout, aí no shootout nós perdemos a nossa vaga na final. Uma pena, a Transamérica merecia muito, eu merecia, porque eu fiz um campeonato muito maneiro. E na final, Sintonia e Cazé fizeram um jogão. Ontem a Cazé abriu 2-0 com 4 minutos do primeiro tempo e depois tomou um empate no segundo tempo, já pertinho do final do jogo. Por pouco não tomou a virada. No shootout de novo, a Sintonia garantiu o bicampeonato. Então, Sintonia Esportiva, treinada pelo Bruno Castanha, bicampeã da Copa Sérgio. E vamos ver como vai ser ano que vem. Eu vou buscar emagrecer um pouco mais. Eu me preparei, mas correr mais, porque eu vou estar um ano mais velho também, né? Se eu tô com 41, vou estar com 42, imagine. Mas ninguém quer me deixar sem jogar. Falei, tô pensando em me aposentar, pessoal. Não, Fabiano, você tem que jogar, que isso, muita qualidade. Vamos pra cima. Só que correr, como eu corria com 25, 26, 27 anos, fica muito difícil. A qualidade, quando a bola chega, tá aí para todo mundo observar. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!